Bom dia, boa tarde, uma boa noite e a paz do Senhor para nossos povos abençoados por Deus. Eu me chamo Fábio, tá? Congrego na Assembleia de Deus, para Santa Misericórdia do Senhor, sou presbítero e nesse dia, a qual o Senhor marcou esse encontro comigo e com você, eu gostaria de deixar uma saudação na palavra do Senhor, segundo no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6, tá? Uma pequena palavra do Senhor por vossos corações, que nesse dia, a qual o Senhor marcou esse encontro, que ela possa vir se renovar para aqueles que precisam, que são sedentes de ouvir a mensagem de Deus. Tá? O objetivo é esse, levar a mensagem de Deus para vocês que estão do outro lado dessa telinha, tá bom? E logo após, eu gostaria de dar um pequeno testemunho, tá bom? Então, se os amados ouvintes puderem me acompanhar, uma leitura responsiva, tá bom? Nesse dia maravilhoso, tá? Nesse dia qual o Senhor marcou, um encontro comigo e com você, de quarta-feira, tá bom? Que a palavra do Senhor se encontra assim. Livro de Jeremias, capítulo 18, tá? O título é O Vaso do Oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? E eu fiz um pequeno esboço aqui, tá? O barro não surgiu do nada. O barro, ele, para nós observarmos, o Jeremias não viu o barro, porque o oleiro já estava preparando o vaso. As pessoas não tiver hoje na sua função, não sabe de onde você veio, o que você já passou, o que sofreu para chegar aonde você está. E pensando que tudo é fácil, mas não é. E que eu posso entender é o seguinte, amada igreja, quando a palavra do Senhor veio a Jeremias falando, falou para ele vir descer depressa na casa do oleiro, e o oleiro se encontrava lá. Agora, a origem do barro. Ao barro, você acha que veio o barro da onde? O barro surgiu da onde? Então, naturalmente, nós devemos pegar e ir até um barranco, entendeu? Ir lá, escolher, examinar, ver a sua pureza e a tua impureza. Nós observamos muita, muitas pessoas hoje vê o vaso, mas não sabe de onde ele veio, como foi, é feito, entendeu? E qual é o papel principal? Ou está em outro lugar? Agora você podemos colocar no lugar desse vaso. Muitas das vezes, nós estamos hoje na igreja, louvando, adorando, apregando as palavras do Senhor, mas muitas das vezes as pessoas não nos vê simplesmente só porque nós estamos ali. A gente está fazendo a obra do Senhor, seja missão, seja evangelística, seja no mundo circular, seja na família, seja no vizinho, mas as pessoas te julgam, entendeu? Te menospreza, mas Deus está te vendo, Deus está contemplando as suas obras, Deus está te vendo. Eu costumo falar que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Então, quando Deus fala contigo em especial, Ele chama a tua atenção, te adverte, é porque Ele quer o melhor de você. Porque você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Deus te escolheu, você é uma menina preciosa dos olhos do Senhor. Você tem uma grande obra a se realizar. Mas muitas das vezes você trabalha, faz a obra do Senhor, mas você acha que a recompensa vem do homem? Não. A recompensa vem de Deus, principalmente dele.
Deus, ele está contemplando e vendo tudo que eu estava fazendo e realizando. Entendeu? Só que muitas das vezes a gente se coloca, às vezes a pessoa se vê numa determinada situação e você acaba pensando, fala, vou parar, vou jogar tudo para o alto, vou sair do ministério, vou sair da igreja. Daí fica o tal famoso crente Cristo em casa. Isso não existe, gente. Não existe isso. Quanto mais você se afastar da presença do Senhor, quanto mais você se afastar da igreja, você está abrindo brechas, entendeu? Abrindo oportunidade para o diabo vir atuar, entendeu? Fazer arruaça. Daí você vê filho contra pai, pai contra filho. Você vê, porque às vezes eu posso falar assim, eu estou em casa, mas eu fecho as brechas, eu fecho as lacunas, eu oro, consagro a minha vida. Beleza, show de bola, maravilha, tá certo. Mas aí você acaba deixando brecha o diabo atingir o menos fraco. Quem é o menos fraco? Teus filhos. Às vezes a esposa, ou vice-versa. Mas por causa de quê? Você é a coluna da casa. Você é a coluna, é a cabeça. E às vezes você se torna espelho da sua casa, do seu lar. Mas e aí? Como que fica agora? Você está lá, um vaso de destaque. Está lá uma referência, um espelho. Como o espelho está aqui atrás das minhas costas. Você olha, acorda, você vê ali, você olha no espelho. Você sai para trabalhar, você volta do trabalho, chega em casa. E a rotina continua a mesma coisa. Eu não estou querendo dizer que a igreja é um porto seguro. Não estou querendo dizer isso. Porque muita gente, a igreja tem pastor isso, pastor aquilo, missionário isso, tem tanta coisa acontecendo. Gente, só quero que você já leia a palavra do Senhor. Existem falsos profetas. Existem falsos pastores. Sempre existiu isso. Sempre existiu. Mas vocês acham que Deus não está vendo? Deus não está com as suas mãos? Deus vai cobrar desses homens. E está cobrando. Está cobrando. Mas eu tenho que fazer a minha parte, tenho que fazer a diferença. E essa diferença cabe a mim fazer dentro do meu lar. Eu tenho que ser a referência no meu lar, na minha casa. Tem que ser referência lá no meu trabalho. Tem que ser referência, um espelho dentro do meu próprio ministério. Para as pessoas, quando vir e olhar e ver, esse aí que eu quero seguir. Esse é um exemplo de homem. É um exemplo de pessoa. Entendeu? Porque se você ficar prostrado, parado, ali você vai acabando trincando, vai acabar quebrando. E aí vai ter que voltar o olheiro novamente tratar sarar. O olheiro quem é? Jesus Cristo na tua vida. É Jesus, é Deus. Então, se você puder voltar ao aprisco do Senhor, volta, antes que seja tarde demais. Amém? E você foi alcançado por Deus. Ele viu um valor em você que o mundo não vê. O barro que está no chão não tem valor. As pessoas pisam, mas Deus olhou para você como barro e te deu um valor que ninguém viu. O barro jogado lá fora, ele ocupa um lugar de não destaque. E ele não te vê, mas ele te vê com um propósito definido que pode ser para o aterro. É que nem as formigas usam para fazer a casa. Os pássaros usam para fazer a sua casa, como o João de Barro. Até Deus te escolher, você não tinha propósito definido, mas Deus, olha só, Deus foi definido para te dar e te resgatou para lhe dar um novo formato. Te arrancou do mundo, trouxe para o lugar, te construiu para que você viesse a morar numa casa do olheiro, onde Jeremias ficou. Ele acreditava que você teria um lugar onde o olheiro olhou para você. Você lá fora. Acredito que teríamos gesto que eram você antes de Jesus. Faça uma grande análise. Você no mundo.
você que se prostituía, você que adulterava, você que usava tais drogas, tanto ilícita ou ilícita, você que pegava o teu pagamento, você já torrava tudo na prostituição, nas drogas. Quando chegava em casa, você não, a esposa via o seu filho chorando, pedia, cadê o dinheiro do leite, cadê o dinheiro da comida? E muitas vezes você não tem. Não tem. E isso aí é uma tristeza para a humanidade. Isso aí acontece. Acontece porque aconteceu na minha família. Aconteceu na minha família. Uma certa vez, meu pai, que era aviciado em cachaça, ele chegava muitas das vezes bêbado. E muitas das vezes ele chegou a perder as suas compras. Onde ele parava no botequim, deixava lá as cestas básicas. Muitas das vezes os homens de má fé pegavam e subtraía. Outros amigos, podemos dizer assim, não vão julgar, né? E não vamos tacar pedra no terra de ninguém, mas poucos amigos que tinha dele, via a situação, pegava e levava, chegava e levava lá no morro para minha mãe. Então, que ali foi, e fora outras coisas, meu pai foi agradando, teve problema de cirrose, quase morreu, teve problema no fígado, no pâncreas, e assim sucessivamente devido à cachaça, que é um dos males que causa, né? Então, isso foi uma das coisas que eu passei na minha vida, dentro da minha família. E isso ali eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui tornando o homem que eu sou hoje, pela Santa Misericórdia do Senhor. Tá? Até meu pai se libertar literalmente desse vício, tá? da cachaça. E outros vícios que era qual ele tinha, tá? Que não era, que era mais a carnalidade, tá? Voltando pro texto aqui, que eu fiz um esboço, tá? E ele pegou esse barro, que nem você e eu, podemos colocar assim, colocou na roda, para poder fazer e modelar-se, mas até chegar lá, ele, ele tem que pegar as suas ferramentas, como eu falei no princípio, as suas ferramentas. Quais ferramentas que nós hoje temos de livre acesso a poder chegar até você, para a gente levar a mensagem, o vídeo do Senhor? Hoje nós temos a palavra do Senhor, a rede social, a máquina que está aqui no telefone. A gente usava a palavra do Senhor, a Bíblia. A gente usa a palavra do Senhor, tá? Para poder apregoar a mensagem evangélica para vocês. Mas aonde eu não posso ir, aonde eu não posso chegar, a rede social chega até vocês. Então isso pode se tornar uma ferramenta útil. Você tem coisas erradas que acontecem dentro da rede social. O telefone pode ser uma arma, que nem um carro, pode de ir e vir, ao mesmo tempo, se você não for habilitado. Se você vier atropelar alguém, tu vai responder com esse processo. Então, é a mesma forma a rede social. Você tem que saber utilizar as ferramentas que Deus te dá para você trabalhar. Então, Deus nos concedeu essa ferramenta para nós, evangélicos, evangelizar vocês através da rede social. Então, esse é o meu objetivo. Então, automaticamente, Deus nos concedeu, tá? E estamos fazendo hoje essa obra para vocês, onde a nossa palavra possa alcançar nos quatro cantos desse país, tá bom? Então, quando Deus deu essa ordem para Jeremias, ele foi lá e observou o oleiro modelando o barro na roda. Só que até chegar a esse processo, há um processo que é o qual o barro tem que passar. Ele passa por... Ele é amassado, tirando todas as impurezas, tirando tudo aquilo que vai impedir de dar forma. Até os galhos, as pedras,
as pedras e as enfermidades, vai tirando todas as impurezas, até se tornar um barro de qualidade para poder modelar, tá? E a qualidade desse barro. É assim você e eu. Quando nós estamos na caminhada do Evangelho, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o seu único Salvador, muitas vezes as pessoas nos julgam pela nossa vida do passado, a vida que nós levamos. Mas tem pessoas como a nossa família ainda tem a credibilidade e ter esperança que a gente mudamos de dentro para fora. A gente não mudamos só para mostrar para o mundo que a gente mudamos. Que a gente mudamos sim, verdadeiramente. Porque a gente está na mão do olheiro. Como eu falei, o olheiro é Jesus Cristo. Ele está nos olhando, ele está nos contemplando. Só que é uma fase de processo. Então, uma fase de processo, uma fase de liquidação, você tem que estar se preparar para o que vai vir pela frente. É que nem uma manga. Uma boa fruta que está lá, na sua estação, está amadurecendo, está ficando amarelinha, o que você vai fazer? Você vai pegar a pedra, você vai tacar, ou você vai pegar um bambu para poder derrubar. Mas não esquecendo que tem a casa do vizinho, que você pode quebrar um telhado, quebrar um vidro. Ou é melhor você pedir, ô fulano, ô vizinho. Mas muitas vezes é melhor você tacar a pedra, né? Que você acha mais fácil, mais viável. Então é dessa forma que é a espiritualidade. O Satanás está doido para poder te puxar de novo para o mundo. O mundo que eu falo é o mundo circular, gente, tá? É o mundo circular, tá? A palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno. Então, esse mundo espiritual, enfrentar as hostes do inimigo é na oração, é jejum, se consagrar. Entendeu? Se você for pegar as suas ferramentas e na carnalidade, você vai perder. Mas se você pegar, lutar em espírito e em verdade, você vai ver que o propósito vai ser alcançado. Essa alma vai se converter. Não é por força nem por violência. Muitas pessoas acham que é uma obrigação de você vir para a casa de Deus. Mas não é assim. Porque se você vir obrigado, você não vai ficar. Você só vai ir por ir para poder satisfazer o ego da pessoa. Mas não é isso que Deus quer. Não é. Deus quer que você venha literalmente pela tua própria vontade, teu próprio querer, tá? E engateando. É que nem bebê. Bebê vai engateando, engateando, até criar uma maturidade, até dar os primeiros passos. Ainda é uma grande jornada. Hoje você vai ver que as pessoas estão entrando na igreja de qualquer forma, permanecendo na igreja de qualquer forma. Você vai observar que as pessoas hoje fazem o que tem para fazer. Muitas das vezes, o pastor que está lá de frente, o obreiro que está de frente, responsável pela obra, tanto fez, tanto faz. Não se preocupa mais com as almas do Senhor, que é de Deus essas almas. Não se preocupa mais, não tem mais zelo. Entendeu? Se preocupa mais com a lã, com a gordura das ovelhas. Sabe o que eu tô querendo dizer, né? Vocês. Entendeu? Mas esquece o principal. De fazer a visita, de você ir lá ver o que está acontecendo, de ir uma caravana levar o alimento para essas pessoas. Cadê o verdadeiro amor? Cadê o it do Senhor? Cadê você cavar? Hoje você acha... Hoje, infelizmente, as pessoas acham que vai vir tudo caindo do céu, como antigamente caía, lá no deserto, o maná. Não é mais assim não, igreja. Hoje nós devemos cuidar e zelar pela obra do Senhor e pelas essas vidas que estão chegando. Seja um dependente químico, seja um adulto, seja uma prostituta, seja um ladrão, seja um bêbado, seja um morador de rua, um mendigo. Então nós temos que estar preparados para poder receber essas pessoas e ajudar elas a se libertar, porque elas precisam de ser curadas espiritualmente, de oração. Pega a água que a gente, para poder molhar a nossa mão, bota lá para fazer a moldura da forma no barro, do olheiro ali, o vaso. E essa água é a nossa vida espiritual. E ela que nos conserva
do homem pecador, da justiça do juízo. Deus começa a tirar tudo de errado da nossa vida. E ali vai dando uma forma, vai dando seu propósito. O barro. E aí o vaso vai ser... Daí a gente agora vai determinar se o barro vai ser de planta, se o barro vai ser um jarro de copo de água, se vai ser só um jarro de enfeite. E aí a gente vai observar o que está no propósito de Deus. Se vai estar no centro da vontade, se o vaso vai estar ocupando um lugar de destaque. Imagina só, você vai lá na feira, você vai lá, você pega aquele vaso. E aquele vaso bonito, formoso, cheio de desenhos, cheio de detalhes. Você pega o melhor vaso, você paga X. Você pegou, tu vai pegar e tá vazio, não tem nada dentro. Daí tu vai, leva para casa. Daqui a pouco tu vai numa loja de floricultura e pega a melhor flor e bota ele no vaso. Você não deu forma, você não deu lugar de prestígio para esse vaso lá na tua sala, na tua varanda. Quando as pessoas entram para dentro da tua casa, entram no quintal, vai ver, vaso bonito, planta bonita, porque você botou em um local de destaque. E assim você e eu. Deus quer colocar você num local de destaque. Quer colocar você num local para que você venha apregoar a mensagem de Deus. Seja mensagem evangelística, seja mensagem de libertação, de cura. Seja um dom de louvar, como minha filha tem um dom de louvar abençoado. Entendeu? Então Deus quer colocar você num lugar de destaque. Mas não se perde o foco. Não se deixa a desejar pelas palavras ao contrárias, pelas palavras de desânimo, de afronta, que vai vir. Se Jesus Cristo, após 40 dias, já num propósito, lá no deserto, o Satanás se manifestou, se incorporou, ele veio até a poder confrontar Jesus Cristo, mostrou todas as maravilhas que tinha na face da terra, e Deus estava falando com a palavra, não só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então, para a gente ver e analisar, se você puder se alimentar de manhã, à tarde, à noite, da palavra do Senhor, se alimenta, igreja. Busca, medita nela de dia e de noite. Se revista da palavra do Senhor. Que Deus sempre tem o melhor para você. O conhecimento vem de Deus, do alto do céu. A teologia e os outros estudos que tem por aí são só para acrescentar o teu ministério. Mas muitas das vezes o homem acaba se corrompendo. Será usado dentro do propósito. Será colocado no lugar de tarefa. Descubra qual é a sua tarefa. Invista nisso. Cresça. Deus é contigo. Se consagra. Qual é o seu propósito? Crê. Qual é e aonde vai chegar? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Que eu viva, eu vivia na carne, agora vivo para Cristo. Aquela pessoa a qual você conhecia, não conhece mais. Você está no centro da vontade de Deus agora. Um homem servindo o propósito de Deus. Você é um vaso escolhido por Deus. Se até agora não consegue o seu propósito de Deus, coloca-se no centro do propósito de Deus. Aonde você está, não sai mais. Amém? Fica com essa palavra de Deus, tá? Que Deus, quando te direciona, Deus, quando tem um propósito, Deus quer falar contigo,
ele, ele não corta caminhos, ele não sai da sua direção, ele vai sempre reto, ele sempre continua à frente, porque você é uma menina, você é um grande homem de Deus, muito importante, tá? Larga a vida de pecaminoso que você leva ou levava, continua firme na videira verdadeira, porque o alvo é Jesus Cristo. Não olha para o homem, olha sempre para Deus que está no horizonte. Continua nessa caminhada, continua na jornada. Como eu falei antes, você está numa árvore que vai dar bons frutos. E esses frutos vão germinar sobre a face dessa terra. Então, com certeza, você vai ser um grande alvo de coisas boas e de coisas ruins. Mas seja tudo para edificar a sua vida espiritual. Amém? Graça e paz. Agora, eu vou contar um pequeno testemunho baseado nessa palavra que eu acabei de ler, que eu me incluo. No ano de 2009, comecinho do ano de 2009, janeiro, eu sofri um acidente de moto. Então, automaticamente, eu tive perdas. Eu perdi o baço, tive a fazer a drenagem de tórax, quebrei 4 costelas, tenho um ombro fraturado, tenho platina na cabeça do fêmur. Isso aí são um relato da minha vida, tá? Então, após do como que eu acordei, 3 dias depois, chegou a equipe médica, falando comigo, conversando, dando uma orientação. E o que me chama a atenção, após essas coisas que aconteceu comigo, porque eu procurei, tá? Deixar bem claro. Porque Deus me fez lembrar desse processo que é o qual eu passei. Como eu falei, em 2009, acidente de moto. Eu era uma pessoa assim, adrenalina pura, velocidade, entendeu? Eu gostava de sentir o vento na cara. E uma certa vez, eu estava na igreja, Deus é Amor, antiga Deus é Amor, não é o atual de agora, tá? Saudoso Davi Miranda, guarda no meu peito, guarda no meu coração, tá? Tenho ela como base do meu ministério. Já bem claro, relato para vocês aí, tá? Não tô aqui falando mal de ministério e nem de igreja, mas aonde bato no meu peito, guardado aqui, ó, tá? Saudoso Davi Miranda, que Deus o tenha. Eu falei na minha humilde oração, quando a gente está no primeiro amor, no fervoroso, eu falei com Deus, não me esqueço até hoje. Ouvi essa mensagem de um pregador, falei, Senhor, me transforma no vaso do olheiro. Eu pedi para Deus. Daí, o que aconteceu? Deus atendeu os meus pedidos. Eu falo que foi Deus, que eu precisava passar por esse processo, né? Que eu falei. Então, quando eu bati num buraco, eu voei. Assim dizem os testemunhos e relatos. Eu parei depois de 200 metros, 300 metros. Eu fiquei entre o porte e o meio-fio na outra esquina, abraçado. As pessoas que me viram, de acordo com os anos, hoje nós estamos em 2023, decorrer dos anos, eu não tinha coragem de fazer uma gravação. Eu sempre tive ideia, mas eu não tive essa intimidade como eu estou tendo agora, entendeu? Eu creio que ainda estou engateando, tá? No meio da rede social. Não vou me soltar ainda. Estou conversando com algumas pessoas, então estou pegando algumas dicas, tá? De algumas influenciadoras. Conheci algumas pessoas. Então, as pessoas disseram que
ali me julgavam que eu estava morto. Mal ela sabia que era um propósito de Deus sobre a minha vida. Eu falo que é a propósito de Deus porque nada acontece sem a permissão de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, dá um pause aqui para vocês. Antes disso tudo acontecer, desse reboliço, eu estava em casa, meus pais, aqui em Caxias, tá? Em Santa Lúcia, bem dizer. E eu sofri um acidente que eu bati num ônibus de uma empresa, X, tá? E onde eu morava em Xerém. Daí quebrei a tíbia e a fíbula. Eu fui sempre abençoado, tá bom, igreja? Para vocês entenderem, eu sempre fui abençoado, tá? Sempre gostei de... Eu sempre gostei de, de vento na minha cara, tá? E então, um colega meu, graças a bom Deus, me socorreu, ligou para a Concer, que é o do município daqui de Caxias. Imediatamente se prostou e me socorreu, tá? Teve um período, mas foi tão bom que esse vizinho, eu posso dar até o nome dele, que é nosso amigo de infância, Leandro, tá? E quando ele me viu, eu estava de capacete, já bem claro, eu estava de capacete, tá? Um dos principais EPIs, tá? Do motoqueiro. Hoje em dia já tem outras coisas mais modernas, tem um colar, tem o colete, tem a joelheira, caneleira, então isso agora ficou mais fácil o acesso, tá? Mas o capacete é o uso obrigatório, tá? Ok? Deixa bem relato aí para vocês, tá? E foi justamente o capacete que me salvou. Então, me levaram para o hospital da região aqui de Caxias, onde fui cuidado, né? Cuidaram muito bem de mim, as equipes, e falou que não precisava fazer a cirurgia, só mobilizar. Show de bola, beleza. Mas como a gente é jovem, né? Quando a gente não pensa, o corpo padece, né? Já é um ditado aí popular. Eu, em casa já de benefício, tive que dar entrada no benefício, né? Fiquei pelo INSS. E a fase agora de repouso. Quem disse que a gente tem a repouso? A gente, jovem, né? Na flor da idade. Então a gente pegava a moto e saía, né? Junto com meu irmão. Tá? Se do meu irmão eu vou entrar em outro requisito mais à frente. Tá? Tá bom. Daí tá. Daí fui, tirou o gesso. Beleza, show de bola. Só que, como eu falei, estava no período de benefício. Então, tem o INSS, que nos ampara pela lei trabalhista. É muito importante. Ó, já deixo para vocês, amados ouvintes. Se vocês estiverem trabalhando autônomos, tá? Trabalhando informalmente, paga o teu INSS, compra o carnezinho, preenche e leva, que é útil para vocês, tá bom? É um porto seguro de vocês para amanhã ou para hoje. Ninguém sabe o que possa vir a acontecer. E para suas famílias, tá? Daí tá, daí quando eu tenho o hábito de preparar minhas coisas, minha roupa, meus documentos, para poder sair, então, tá. Foi quando eu olhei o documento do INSS, isso era por volta de mais ou menos meio-dia, a hora do almoço, vamos dizer assim. Eu falei com a minha mãe, mãe, o INSS é hoje, eu pensando que era amanhã, que eu tenho o hábito de arrumar as coisas pro dia seguinte. O que é isso, minha filha? Mãe, tá marcado para hoje e a hora, acho que era meio-dia, e já tinha avançado o horário. Então ela falou assim, meu filho, espera teu pai chegar para o teu pai resolver com você o que vocês vão fazer. Eu falei, tá bom. Quando meu pai chegou para almoçar, eu fui e falei com meu pai falou, meu filho, liga pro 135 e remarca. Só que eu, novo de empresa, né, com medo de perder meu emprego, eu não sabia como é o procedimento, mas o que era. Daí ficou aquela discussão, né, entre pai e filho, que houve uma discussão fervorosa naquela época, referente depois, pai, eu vou. Meu pai, não, liga, isso, a coisa, não, liga, remarca. Eu falei, não, pai, eu vou. Que eu ia para Magé, né, que é aqui perto em tese, tá, pessoal?
a distância de moto torna mais rápido. Eu falei, pai, vou de moto. Meu pai, meu filho, vai de carro. Não, vai de moto, vai de carro. Ficou nessa discussão, tá? Eu falei, tá bom, tá que tu aí, então vai. Eu fui. E uma coisa muito importante, quando eu saí da casa dos meus pais, e eu tive um apelido aqui na redondeza, tá? Esse apelido é um apelido em questão que eu não vou dar, né? A gente, quando se torna uma nova criatura, Deus te chama para outro nome. É isso que eu vou deixar bem importante para vocês. Quando eu saí, peguei a moto, eu ouvi uma voz me chamando de Fábio. Aonde eu moro, ninguém me conhecia como Fábio, conhecia pelo meu apelido em questão. Eu parei a moto, eu olhei para trás, ué, alguém me chamando nada. Aí fui, liguei a moto e fui. Mais à frente, de novo, uma voz bem mais alta, bota o capacete. Eu fui, botei o capacete, que eu estava sem. Então, para você entender que o Espírito Santo já te avisa, o Espírito Santo já fala com você. Deus, no momento que você dá ouvido e legalidade, o que o Senhor está querendo falar com você. Tá? Eu fui e coloquei. Nisso que eu coloquei, passei para a rua, peguei a rua principal, foi onde chegou o buraco em questão. Esse buraco que quase me levou à minha vida. E agora, houve esse processo, fui para o hospital, como falei um pouco antes da entrevista, né, com vocês, no vídeo. O hospital do município aqui, Saracuruna. Graças a bom Deus, primeiramente a Deus e a oração dos vossos santos da igreja, peguei uma equipe ótima que, após ter me examinado, isso é relato de testemunho do meu pai e de algumas pessoas que me viram no meu acidente, tá? Pegaram, fizeram uma cirurgia de emergência, porque meu baço tinha estourado. Então, fiz a primeira cirurgia do baço. Automaticamente, tiveram que botar um dreno do tórax, tá? Eu acordei, quando acordei do coma, o colar cervical, e aí os outros procedimentos, veio a equipe, veio um enfermeiro, falou, aguarda, que vai vir a equipe médica para poder te informar o que aconteceu. Foi quando eu olhei na porta do hospital, vi minha família em peso. Graças a Deus, conseguia lembrar deles, do rosto dos meus pais, da minha irmã, do meu irmão. E assim se fez. Vim para casa, após a experiência de 3 meses no hospital, até a última cirurgia, onde tiveram que operar a minha perna. Eu tenho a platina até hoje na perna, na cabeça do fêmur. Hoje em dia, tá? Já se passaram esses anos todos. Hoje em dia, eu olho no espelho. E hoje em dia eu vejo a cicatriz, a qual o Espírito Santo, Deus, deixou no meu corpo. Para mostrar que eu e você somos somente vaso na mão do oleiro. Porque literalmente nós viemos do barro. Nosso pai, Adão, veio do barro. Jesus Cristo não formou. Jesus Cristo não deu vida. Jesus Cristo não assoprou o seu Espírito Santo. Foi assim, eu me sinto igual a Adão. Então eu sou um vaso na mão do oleiro. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu. A pergunta que provavelmente deixo para vocês aí. Será que vale a pena vocês vir pela dor ou vir por amor? Deixo essa pergunta para vocês aí, tá? Então, eu falo que eu vim pela dor. Porque a vida que eu levava, eu não levo mais. Pela santa glória de Deus. Que eu tive esse contato com Deus. Falei com eles no fundo, no profundo. Porque eu precisava sentir esse toque especial. Então, graças a bom Deus, como falei, hoje estamos no ano 2023, dia 1º de novembro.
e estou aqui vivo pela glória e a honra do Senhor. Não sou merecedor, nem digno, mas Deus achou graça em mim, entendeu? Tá? Tem, como diz, um chora, o outro ferteja. Foi assim comigo também. Agora eu vou entrar no outro requisito. Após 2 anos do meu acidente, vou falar rapidinho, tá? E já vou encerrar esse vídeo. 2 anos, perdi um irmão, caçula, irmão do peito, meu irmão Rodrigo, muito querido aqui no nosso bairro, Santa Lúcia. Acidente de moto, tá? Acidente de moto. Ele saiu de moto e estava sem capacete. Essa é a importância que eu quero falar para vocês. O meu acidente foi tudo com capacete, mas ele só teve uma queda e foi fatal. E aí eu venho entender o que com isso? O que vocês entendem? Poxa, eu sobrevivi. Depois de 2 anos, meu irmão se acidentou de moto, veio a falecer. Só o tempo para poder cicatrizar e curar essa ferida. Minha mãe sofre até hoje. Meu pai também. A minha irmã e eu. Mas o tempo e Deus fala, deixar os mortos com os mortos e vivos com os vivos. Essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração. Agora só resta lembrança de momentos bons. Por isso que eu deixo uma dica para vocês. No decorrer desses anos todos, eu perdi muitos amigos, colegas, família. Falo para vocês, o que vocês puderem fazer, façam em vida. E não espera, depois que morrer, se lamentar. Eu poderia ter feito. Isso é um grande erro que vocês vão fazer. O que você puder fazer, faça em vida. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Até o próximo vídeo.